Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus, à luz da doutrina espírita. É uma oportunidade que nós só temos a agradecer. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, dando sequência ao estudo aí. Uma boa tarde para todos nós. Vamos seguindo o capítulo que estamos estudando, que é o retorno do espírito à vida corpórea. Queiramos nós ou não, todos nós vamos retornar, né? É um ir e vir incansável, né? Eu tenho até uma prima que ela diz assim, mas não pode ficar lá não. Esse negócio de ficar indo e voltando, não pode ficar lá não, porque já que aqui não pode ficar, porque o corpo tem um limite, né? Tem um ciclo, e lá a gente não tem corpo, não pode ficar lá. Lá não é nossa casa de verdade? Ela fica para mim assim, não é nossa casa de verdade? E por que eu tenho que ficar mudando? Eu falei, porque você é espírito inferior ainda. Simples assim. É só você crescer, é só você desenvolver, se aperfeiçoar, que você vai ficar livre do ir e vir. Você vai deixar de ser um espírito errante que fica passeando aí entre as dimensões material e espiritual, para você então permanecer. Mas bota milênio nisso, tá? Falei para ela. Tá pensando que nós somos bonzinhos? Não, não somos. Nós não somos malévolos, né? Nós estamos ainda na ordem dos espíritos inferiores, mas carregados de paixões ali, né? Então não somos bons ainda, porque os bons espíritos não têm mais isso. Terminamos a nossa conversa na semana passada nesta questão aí sobre a união da alma com este ou aquele corpo, se está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha. E eles respondem isso, né? Que o espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se encarnar. Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Até porque nessa escolha que a gente faz para construir o nosso palco de provas e expiações aqui na Terra, existem espíritos envolvidos nessa escolha que a gente faz. Porque há quem diga assim, mas eu faço uma escolha. E o espírito que eu escolhi para ser meu filho, por exemplo, ele é obrigado a aceitar? Só porque eu fiz essa escolha? Não, ele não é. Nós temos livre-arbítrio. Eu escolho. Se o espírito aceitar a minha escolha, passa também a ser escolha dele. Se ele aceitou. Se ele não aceitar, provavelmente esse resgate com essa alma vai ficar. Mais para frente, somos espíritos imortais. Mas também pode acontecer desse espírito que não está aceitando a escolha que eu fiz, ser obrigado a aceitar por conta da inferioridade dele, da incapacidade dele de fazer escolhas por ele. Então, são aquelas encarnações de espíritos muito rebeldes, que estão muito ainda bem lá no início, né, do seu aperfeiçoamento aí, tá teimoso, é um espírito bastante inferior ainda, ele nem sabe escolher o que é melhor para ele. Então aí essa escolha que eu faço pode ser obrigatória para ele, né? Se assim os espíritos que cuidam dessa parte, né, de nos auxiliar na escolha que nós fazemos, entenderem que seja o melhor para ele.
Então eu faço essas escolhas e fico ali aguardando a minha chance, né, de voltar para a Terra. E aí Deus, que tudo sabe, tudo vê, provê. Então o espírito, ele não é assim atraído. Isso acontece com os espíritos primitivos, né? Que eles são atraídos pelas uniões celulares, as uniões dos gametas masculinos e femininos para formarem corpos. Eles são tão ainda atrasados que eles não têm condição de fazer nenhum plano. Ou com espíritos rebeldes demais também, com alguns suicidas também que não conseguem compreender a situação. Esses espíritos também eles não conseguem fazer planos devido à sua perturbação e à necessidade de um contato com o corpo físico. Então esses espíritos, eles são atraídos pela união dos gametas masculinos e femininos. Não há um plano determinado para eles. Eles vão ficar até pouco tempo da matéria, eles não vão ficar muito, mas eles precisam dessa união, né, aqui com o corpo físico. Então acontece isso também. Aí ele pode ser atraído, porque ele não tem planos a cumprir ainda, ele não tem condições ainda. Mas, normalmente, em geral, no nosso nível de evolução, no nível de evolução em que a Terra se encontra, porque esses espíritos assim, eles vão para mundos primitivos. Não vêm para a Terra. Aqueles que não têm planos ainda, que são atraídos somente pela parte física, eles não estão em planos assim como o nosso. Porque o nosso plano é de provação e expiação, então os espíritos já reencarnaram muito, e acertaram, mas erraram muito também, e precisam resgatar. Alguns casos, né, em determinadas situações, a encarnação também é compulsória nesses mundos de provação e expiação. Mas não são apenas atraídos pela união celular. Eles têm planos. Eles podem até ficarem rebeldes diante do plano que lhes está sendo oferecido. Mas há um plano. Há um plano. Então, eles muitas vezes são obrigados a aceitar. Então, o espírito faz a sua avaliação quando ele sai da dimensão material, entra na dimensão espiritual. Assim que acontece o tal passamento, né, que é aquele estado de perturbação da alma, ele começa a avaliar os seus erros e seus acertos e começa a fazer um agendamento aí espiritual. Tipo assim, eu prejudiquei fulano, eu tenho que consertar isso. Nossa, eu tirei a vida de fulano, eu preciso também agora dar oportunidade da vida para ele. Às vezes, dessas situações, a gente pede para vir como filho, aí às vezes o espírito rebelde não aceita, mas os espíritos encarregados veem que é a melhor solução para eles, então isso acontece. Então há um planejamento, por isso que os espíritos não podem ser escolhidos na hora. Há todo um plano para que isso aconteça. É assim que a gente entende o valor que a gente tem que dar a uma encarnação. É muito trabalho, envolve muitos espíritos uma reencarnação. Uma reencarnação, no caso, a minha encarnação, a de cada um, envolve muitos outros espíritos que vão fazer parte desse palco de provações e expiações. Então, são muitas responsabilidades assumidas em todos aqueles espíritos que ou aceitam a escolha e passa a ser deles, ou que sejam obrigados a aceitar devido à desinformação ainda, à inferioridade, para que eles entendam que aquilo ali é o melhor para eles. Quando a gente passa as nossas dores e sofrimentos aqui no mundo, a gente também não entende muito, né? A gente começa a se vitimizar e achar que Deus está sendo injusto. Imaginemos, então, um espírito que ainda está muito mais inferiorizado, se ele vai entender o que é melhor para ele. Se quando a gente passa as nossas dores e sofrimentos, a gente não acha que aquilo seja o melhor. E fica pedindo a Deus para mudar aquela situação que a gente escolheu para passar. Deus não vai fazer isso, não vai. Ele nos deu livre-arbítrio. Então fizemos escolhas. Então ele nos deu essa chance de escolher
Aí, quando a gente chega aqui, a gente acha que foi injustiça, que é injustiça o que está acontecendo com a gente, que não é assim, que ninguém merece. Né? Eu costumo falar muito essa frase, ai, gente, ninguém merece isso. É só uma expressão, porque merece, se não está passando. Ninguém passa nada aqui que nos faça sofrer sem que esteja merecendo. Só que esse verbo cai muito mal. Esse verbo, ele cai muito mal. Sabe um outro verbo que também cai? Verbo não, no caso aí seria até um substantivo, que cai muito mal quando a gente também fala, quando o espírito sai da terra e ele entra num processo de julgamento, essa palavra pesa. Parece que nós vamos desencarnar e vai ter lá um tribunal que vai nos julgar. Cai mal essa palavra. A gente usa, mas eu vou até me policiar com isso, sabe? Eu acho que não é a palavra indicada, porque ela não é uma palavra leve, né? Até porque no próprio evangelho está lá, não julgueis para que não seja julgado. A gente não pode julgar, porque se a gente julga, a gente também vai ser julgado na mesma situação, né? Então, não se trata... Quando a gente fala sobre isso, sobre esse julgamento, é um julgamento da nossa consciência. Não tem ninguém lá para ficar apontando o dedo para a gente, né? Para falar, você fez isso, você fez aquilo. Né? Não tem. É a nossa consciência que vai fazer esse julgamento. Mas a palavra pesa. Né? Estávamos conversando semana passada ainda sobre isso, eu com meus filhos, eles ainda falaram, mãe, essa palavra pesa, essa palavra julgamento. Na hora do julgamento, vamos mudar. Eu achei ótimo isso, que eu também encontrei esse peso, né? Que até então eu não tinha visto isso. A prestação de contas, eu acho que é melhor, fica mais leve. Né? Prestação de contas, porque quando a gente sai daqui da Terra, a gente vai para a dimensão espiritual ainda no estado de perturbação da morte, quando sai, é que tudo se esclarece. A gente tem uma visão completa das nossas vidas passadas, dos nossos erros, dos nossos acertos. Aí nós vamos prestar conta, não vamos ser julgados, vamos pensar assim, vamos tirar essa palavra julgamento, que realmente eu vi o peso que ela tem, né? É ruim. Então, dá a impressão que tem um tribunal. Então, nós vamos, quando a gente for prestar conta para a nossa consciência, porque a gente vai analisar, toda a nossa vida vai se passar como um filme, né? Todas as nossas fases na matéria, em outros mundos, elas vão passar e a gente vai entender por que a gente passou esse ou aquele problema, por que a gente teve que sofrer isso ou aquilo. Aí a gente vai entender que não há ninguém que sofra sem que tenha uma necessidade para aquilo ali. Então, o verbo também merecer é ruim mesmo. Né? E a gente usa muito, eu vou também me policiar com isso, porque ele também é muito pesado. Porque a gente fica passando, gente, por que essa pessoa está merecendo isso? Dá uma ideia de merecer, né? É horrível, é ruim. Por que essa pessoa está passando por uma situação assim? Às vezes a gente fala, ninguém merece. Não, ninguém merece, realmente, ninguém merece. Mas quem está passando fez algo que levou a essa consequência. Aí precisa resgatar aquilo ali. Então, esse merecer também, eu vou ver se eu tiro um pouquinho aí do meu discurso, porque também é muito ruim isso, né? Muito ruim isso. Eu me lembro uma vez, a gente tem que prestar atenção em certas coisas que acontecem assim, na vida da gente. Eu estava na escola, trabalhava em escola pública, e aí um menino, ele foi atacado por abelhas, né? E ele sofreu, o aluno e tal, né? Então, aí eu falei assim, meu Deus do céu, coitado desse menino. O que ele fez para merecer uma situação dessa, assim, aqui na escola, né? Bobagem, um comentário que a gente faz, que a gente às vezes não sabe o peso que tem, né? Um comentário. A mãe estava do lado, ela ficou tão chocada com isso, ela falou assim, não, ninguém merece, meu filho não fez nada para merecer isso.
Ela, com aquele comentário que ela falou em cima, me chamou a atenção para isso. Né? E realmente é um verbo pesado, né? Então, algo a gente faz quando a gente toma atitudes, claro que vem no pacote a consequência dessa atitude. Né? Então, quando o espírito adentra a dimensão espiritual e ele começa a prestar conta à sua consciência, vamos tirar a palavra julgamento daí, quando ele começa a prestar conta à sua consciência, ela começa a mostrar algumas coisas que não deveriam ter sido feitas, outras foram feitas, outras boas, algumas ruins, aí começa a fazer aquele balanço, aí começa a ver, não, eu preciso resgatar isso, eu preciso consertar isso, aquilo, outro. Aí os espíritos, o nosso anjo da guarda, que não nos abandona nem quando a gente desencarna, começa a falar assim, ó, ainda não dá para você esse resgate, não. Você não tem condição ainda. Você não tem um nível que a gente quer, né? Na dimensão espiritual, a gente vê a felicidade dos justos, então a gente quer também ter. É aquela inveja boa, né? E você não é aquela inveja ruim, que você inveja o que o outro tem, fica torcendo para tudo dar errado para ele. Não. Você vê a situação do justo, você também quer uma situação boa. Então, você quer fazer tudo. O que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso fazer para eu acertar mais, para eu conseguir ter uma situação mental melhor, espiritual melhor? Aí começa você a pensar, não, tem que corrigir isso. Aí você começa a juntar tanta aprovação, que aí o espírito protetor fala assim, calma aí, amigo, vamos com calma. Não pode não, você não tem ainda evolução para isso não. Ó, você é imortal, você vai ter a eternidade para fazer seu resgate. Vamos devagar. Vamos com calma para poder dar certo. Para quando você reencarnar, você sair vitorioso da sua tarefa. Porque senão, se você pede coisa demais, você pode se equivocar. Aí a gente, então, recebe a bênção, né, da lição e aceita a sugestão. Ainda assim, chega aqui e começa a se vitimar. Ah, meu Deus, não mereço isso, não mereço aquilo. Merece, meu amigo. Tira o verbo merecer aí, mas você está resgatando, você pediu. Né? Você pediu isso aí. É igual quando a gente entra numa loja para comprar um produto, a gente compra o produto, na hora de passar no caixa para pagar, não, mas esse valor, mas amigo, você comprou o produto, ele custa isso. Não pode ser, está muito caro. Mas amigo, estava escrito lá o valor, você comprou. Você quer, se você não quiser, o senhor pode devolver, mas o valor é esse, não pode ser menor. Né? Então é mais ou menos assim. Os espíritos falam que isso aqui é uma cópia grosseira da dimensão espiritual. Então os espíritos nos ajudam. Quer dizer, aquela cruzinha que a gente está carregando, ela que é a nossa. É ela que a gente escolheu. E o tamanho dela, a gente escolheu também. E esse tamanho, a gente não deve começar a reclamar e a se revoltar, porque senão a gente vai cortando pedacinhos dela. Quando a gente começa a se revoltar e a lamentar demais, a gente vai cortando pedacinhos dessa cruz. Na hora de fazer a ponte lá, ó, vai faltar. Aí a gente tem que ficar. Então, não vale a pena. Não vale a pena. É pensar que quando a gente retorna à vida corporal, nós trazemos uma escolha de provas, e essas provas, a gente pode dar conta. De todas. Se a gente não pudesse dar conta, os espíritos, o nosso espírito protetor, não permitiria aquela escolha, que ele conhece melhor do que ninguém quem somos nós. Né? Nós ainda camuflamos, mas eles sabem quem nós somos. E aí, a gente está aí no mundo corporal, tendo que dar conta das nossas tarefas escolhidas. O espírito tem direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Ah, mas o corpo não é dado pelos pais? Né? Não é dado pelo material genético lá dos pais? Sim, só que é a característica física, né? Aquela característica ali, olho azul, né? A cor da pele, do cabelo, tudo direitinho, é genética. Se mesmo assim, nós muitas vezes nos surpreendemos com
a aparência daquele bebê, que não parece nem com o pai, nem com a mãe, parece que foi trocado na maternidade. Né? Parece que foi trocado. Eu tenho um filho mais novo, que ele nasceu com cabelinho castanho, bem castanhozinho. Depois ele ficou carequinha, caiu tudo. Ele ficou muito engraçado. Quando começou a nascer, nasceu com cabelo louro, encaracolado, parecia um anjinho barroco. Mas o cabelo era... Você lembra, não lembra? Era branco o cabelo do molequinho. Olha, ele era muito engraçadinho, né? Aí meu marido brincava comigo. Quando você era pequena, você era loura? Eu falei, não, nunca fui loura. Não era morena também não, mas nunca fui loura. Eu também não. Da onde esse menino saiu? Eu falei, saiu do nosso material genético. Com certeza eu posso te afirmar isso, né? Porque você pode não ter certeza, mas eu tenho. Aí eu ainda brinquei com ele e falei assim, olha, eu trabalhei lá em Lumiar, lá é todo mundo branco, né? Todo mundo roxo, ainda brinquei com ele, quem sabe, né? Aí eu falei com ele, eu falei assim, cara, esse menino tem a herança genética. Os meus ancestrais eram alemães. Tudo claro, do olho muito claro, muito azul. Então ele herdou, não ficou. Depois aquele cabelinho também foi escurecendo, ficou um louro claro. Mas era branquinho, o cabelo dele era muito louro. E o filho? É igual. O filho é um galeguinho, é igualzinho a ele. E aí a gente vai vendo que nem assim, com a genética, a gente pode, né, falar, não é genética. Ah, a gente tem ancestrais, ué. Né? Nós estamos no mundo aí encarnando, reencarnando, e aí nas famílias espalhadas por todo o planeta, né? Em várias culturas. Mas o espírito, nesse material genético, quem dá as diretrizes é o espírito para esse material genético formar o corpo. Então vai formar com ele, com aquele material genético. Mas quem determina o que vai acontecer ali na vida é o espírito. Então vai ser implantado ali a necessidade kármica daquela alma. Tanto que ela, às vezes, ela vem com uma doença que não sabem de onde que saiu aquilo. Né? Não tem, é uma doença que mas essa doença é genética. Mas vai para a árvore genealógica, não acha. Mas ela está lá atrás. Ela está lá longe, nos ancestrais. Aí encontra. Ou às vezes não encontra, porque não está ligado à genética, está ligado à parte kármica, à parte espiritual. Então ele vem com algumas deformações, ele vem com algumas coisas diferentes, né, que por conta da necessidade dessa alma resgatar. E o corpo exerce uma influência direta sobre o espírito. A gente não pode esquecer que nós estamos ligados molécula por molécula a esse corpo físico. Né? Inclusive, nós temos na área frontal, a medicina me explica isso, eu não sei explicar pela medicina, mas nós temos na área frontal um filtro moral. Eu li isso há pouco tempo na parte médica. Algumas pessoas, quando elas têm lesões no lobo frontal, elas ficam completamente diferentes. Elas ficam mais agressivas, preguiçosas, mudam o comportamento, muda a característica da pessoa. O caráter da pessoa muda. Em algumas, em outras, não. Há pouco tempo não, mas há alguns anos, um rapaz que trabalhava numa obra, ele foi furado aqui no lobo frontal, atravessou mesmo um vergalhão nele. E aquilo afetou diretamente o lobo frontal. Ele estava conversando, consciente, ele foi para o hospital e continuou consciente, fizeram a cirurgia e tal, e ele nem por um momento ele ficou em coma, nada disso. E os médicos começaram a assisti-lo, né, a acompanhar o caso dele
porque avisou a família que ele poderia ter transtornos de personalidade, do caráter, e mudar muita coisa. E simplesmente não mudou nada na vida dele, nada. Ele continuou sendo a pessoa que ele sempre foi. Ele continuou disciplinado, um excelente funcionário, né? E familiar também, tinha filhos, bom marido, bom pai, tudo igual que ele era. Não mudou nada, ele era jovem ainda. Não mudou nada na vida dele. Esse rapaz, ele foi inclusive para os Estados Unidos para ser estudado por conta disso, porque raríssimas pessoas passaram por problemas semelhantes e não mudaram de personalidade, de caráter nem de nada. Então, porque a medicina diz que tem um filtro no lobo frontal que é responsável pelas decisões, pela lógica, pelas decisões que a pessoa toma. E ele, apesar do problema, não aconteceu nada. Então, isso mostra para a gente que realmente é o espírito que comanda tudo. Essa alma, ela não precisava do filtro físico. Mas algumas outras almas, por questões, inclusive, de caridade, de auxílio, né, de solidariedade à alma, oferecem essa condição para que a alma tenha tempo de se preservar, de entender, de conhecer as coisas, para errar menos. Ela tem esse auxílio no cérebro, né, do lobo frontal. Então, ele nunca precisou, ele não precisava disso, ele não tinha problemas nessa área para ele resolver. E ele continuou a mesma pessoa disciplinada que sempre foi. Então, o espírito é que comanda, o espírito é que manda na situação. Inclusive, na parte, se ele vai ter um corpo masculino ou se ele vai ter um corpo feminino. Quem determina isso é o espírito. É o espírito que vai escolher o espermatozoide que carrega a carga genética para que ele seja um corpo masculino ou um corpo feminino. Porque ele escolhe isso. Ele escolhe se ele vai reencarnar num corpo masculino ou num corpo feminino. Então, o corpo ele tem uma ação direta na situação da alma, no resgate que a alma vem fazer. No Livro dos Espíritos tem isso, influência do organismo sobre o espírito, né? O espírito comanda, mas ele é influenciado por essa parte. Mas quando ele é influenciado por isso, quem determinou essa influência foi o espírito. Então, de certa forma, ele continua no comando. Então, o corpo não faz o que ele quer. Quem determina é o espírito. Mas depois que o espírito faz essa determinação aí o corpo vai exercer influência nas atitudes desse espírito. Então, mas ele que escolheu assim. Foi ele que determinou essa situação para ele. Então, o espírito continua aí no comando. Então, aqui a resposta dos espíritos é: ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, quer dizer, que ajudam no aperfeiçoamento, se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. A escolha, muitas vezes, não depende do espírito, mas ele pode pedir. Se ele precisar do auxílio de uma deformação no corpo, para que ele possa dar certo na encarnação, ele pode pedir isso. Se não foi dado a ele, ele pode pedir. Então, ele tem essa autonomia. Tem um caso interessante de uma criança que nasceu sem os braços, ela nasceu cega e ela não podia, tinha problemas de saúde muito sérios, né? Mas ela andava. Mas ela tinha problemas de saúde seríssimos e ela ficava muito em casa, ela não enxergava, ela tinha um pouco de problema também mental, um espírito bastante comprometido naquela família. Mas era um espírito dócil ali, né? Carinhoso, recebia bem, não era rebelde nem nada. Mas tinha esses problemas e a família ficava
Imagina, né, uma situação assim, ter com uma criança em condições assim, deve ser uma provação muito grande, muito doloroso, né? Mas os espíritos, os pais, todo mundo participou dessa escolha, né? Não foi aleatório, assim, não, vai para aquela família ali. Não, não é assim. Todos estavam envolvidos nessa situação que levou essa alma a reencarnar assim. Então, num determinado momento da vida desse menino, não sei se foi por volta de 11 anos, por aí, ele teve um outro problema seríssimo, que ele teria que cortar as pernas. Olha que desespero ficou essa família. A mãe revoltada, todo mundo, como é que pode? Esse Deus não pode existir, porque ele é um menino bom, um menino dócil, cheio de problemas, e agora ainda a única coisa que ele tem é as pernas, vai ter que cortar as pernas. E foi aquele desespero, né? Começa a desagregar a família, e muito sofrimento, e dor, e briga que começa a surgir e tal. Uma família que conhecia eles, uma família espírita, falou para eles que gostaria de ver a visão espírita dessa situação deles, se eles aceitavam ir ao centro e tal. Era quando o Chico Xavier ainda tinha lá as atividades dele lá em Uberaba. E essa família passou a frequentar a reunião e tudo, mas a revelação veio na reunião mediúnica e depois ela acabou numa psicografia para eles, né? O resultado ali do pedido, né? Do esclarecimento. Então, na reunião mediúnica, depois desse pedido de socorro, o anjo da guarda, o espírito protetor dessa criança, ele se manifestou lá explicando a situação. Que aquela alma, em encarnações passadas, ele foi um suicida de repetição. Ele tirou, por algumas vezes, a própria vida, quando ele reencarnava. Ele reencarnava, tinha os problemas, ele optava pelo suicídio. E já tinha acontecido isso algumas vezes. E que aí ele entrava naquele desespero, né? Porque o suicida, a gente não tem uma regra, um sofrimento único. Não, é suicida, vai sofrer isso, isso, isso. Não, cada um tem o seu quinhão, cada um tem sua justificativa, seus atenuantes. Então, não é bem assim que as coisas, não é um sofrimento, uma regra para todo mundo. Cada um é cada um, os seus problemas, né? O que o levou a esse ato aí que é triste, né? Então, ele pediu, na encarnação que ele teria, que ele tivesse um corpo que o impedisse de se matar, de tirar de novo a vida, porque senão ele ia fazer isso de novo. E ele era problema, né? Então ele pediu que algo auxiliasse ao reencarnar, que ele não fizesse mais isso, porque ele estava sofrendo muito com essas escolhas que ele fazia no plano, né, quando ele reencarnava. Então ele veio com aquelas deformações, com aqueles braços, que pudesse impedi-lo. Só que o menino andava. Então, o que ia acontecer? Na cabecinha dele, ele já estava planejando pular de algum lugar, se jogar de algum ponto que ele pudesse tirar a própria vida novamente. Então, a espiritualidade, respeitando o que ele pediu, deu essa chance dele ter as pernas, mas não resolveu, ele ia fazer. Então, fez que algo acontecesse e que ele tivesse que ter as pernas amputadas. Aí ele não tinha chance. Aí ele ia ficar na cama mesmo. E ia contar o tempo dele de vida, e quando chegasse a época dele desencarnar, que não demoraria, porque ele não veio para ficar muito tempo, ele sairia dessa encarnação não totalmente vitorioso, porque a ideia fixa permanecia, mas pelo menos sem concretizar mais uma vez o ato dele de tirar a própria vida. Essa foi a explicação. Depois isso foi transformado numa psicografia, foi entregue à família. A família abraçou, né, essa bênção que estava sendo dada a ele, né? E viveu tanto que ele ainda tinha que viver, oferecendo toda a ajuda, o máximo que pudessem fazer para ele. Então, olha como que o corpo
Né? Como que o espírito pode pedir isso? Ele pode pedir um corpo deformado, ele pode pedir algo que o impeça, ou pelo menos que o constranja a fazer novamente aquilo que foi queda para ele nas últimas encarnações dele. Né? Então, isso a gente não tem ideia, a gente conhece só uma parte. Então, quando a gente vê uma criança deformadinha, uma criança muito doente, a gente não tem... às vezes isso acontece até na hora do nascimento, né? Como uma pessoa também, meu ciclo de conhecimento, que pessoas que tinham posse, estavam no melhor hospital, com os melhores médicos, o pré-natal maravilhoso, criança bem o tempo todo. Na hora do parto aconteceu alguma coisa, faltou oxigenação no cérebro e a criança ficou com paralisia cerebral. E o problema veio seríssimo e foi um problema sério para aquela família. Então a gente não tem noção do porquê dessas coisas. E não adianta perguntar. Não adianta perguntar. É o que falamos aqui no domingo. Quando as coisas acontecem com a gente não precisa ficar perguntando por quê. Pergunta para quê. São lições que a gente precisa. Para que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender dessa lição aí que está me sendo oferecida, né? O que eu preciso entender e compreender? Então, o corpo, ele pode, sim, ser instrumento para as nossas provações e nossas expiações, e o espírito pode escolher, sim. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Olha o que eles respondem. Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Então, sempre o sofrimento de uma rebeldia na nossa vida, aqui na nossa encarnação, sempre o sofrimento de uma encarnação é menor que a rebeldia contra essas provações que a gente passa nesse mundo. Então, ele pode recusar? Pode. E isso, às vezes, é o motivo de alguns abortos naturais. Aborto sem explicação, né? Às vezes o espírito pede um corpo ou foi oferecido a ele compulsoriamente, ele vai ter que acertar, ele vai ter que aceitar isso. Não se sabe o que ele fez na outra encarnação. Então, ele vai ter que aceitar. Ele até aceita ou até ele mesmo escolhe e chega no desenvolvimento desse corpo. O espírito fica muito lúcido no início. Ele faz uma escolha ou então é oferecido a ele compulsoriamente algo que ele tem que passar no mundo e ele aceita. A visão dele como espírito, né, é diferente daquela que ele está na matéria. Mas quando ele começa a ver o desenvolvimento daquele corpo que ele vai ter, quando ele começa a perceber a dificuldade que ele vai enfrentar no mundo para ele fazer aquele resgate, ele está muito lúcido, ele sabe o que está... Aliás, é ele que está fazendo isso. É ele. Quem faz isso é o espírito, através de quê? Daquela quantidade de material eletromagnético que compõe o perispírito, que está sendo colocado no útero, para que possa servir ali de, entre aspas, uma forma para o corpo que está se fazendo. Então, é o perispírito que vai fazer esse trabalho, mas sob a ordem do espírito. Quem comanda é o espírito. Então, quando ele começa a ver a situação e começa a avaliar e começa a perceber o que ele vai ter que passar aqui, muitas vezes ele recua. Ele recua, mesmo ele tendo sido informado que ele é capaz de passar por aquela aprovação, mas ele pode recuar. Mas aí é isso aqui, ó. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova.
né? Então, o espírito, ele vem. Então, ele vai passar por sofrimentos? Claro que ele vai passar. Mas o sofrimento que ele vai passar vai ser muito menor do que aquele que ele vai passar se ele se rebelar, se ele recusar esse corpo. Porque nós não conseguimos entender ainda que o que nos acontece, por pior que seja, é o melhor para nós. É o melhor, a gente não aprendeu isso ainda. E o pior é que a gente reclama isso com os filhos. Né? A gente reclama isso quando os filhos da gente, quando a gente fala assim, você não está entendendo que isso que eu estou falando para você é melhor para você do que o que você quer? Ele, não é. A gente faz igualzinho. Né? A gente tem pouca evolução para entender esse processo todo. Então, há necessidades que a gente não consegue compreender quando está encarnado, mas a alma sabe, ela compreende isso. Tanto que ela aceita. Ela aceita, é igual aquele que aceita, às vezes, uma tarefa aqui na Terra, que ele acha que ele vai dar conta, ele aceita, depois ele vê que é tão pesado, ele desiste dela. Ele fala, não quero mais isso para a minha vida, não. Está pesado demais. Então, nós somos essas crianças ainda na dimensão espiritual. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Também é sempre uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, né? Aí olha o que eles respondem. Deus proveria a isso. A criança, quando deve nascer, para viver, né? Para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Eu me lembro, na época dos anencéfalos, que estava muito grande essa situação aqui, né, no nosso país, muitas crianças nascendo sem cérebro e tudo. Então, havia aquela confusão ali de fazer ou não fazer aborto e tudo. Que a criança, ela poderia nascer e depois morrer, poderia nascer e viver um pouquinho ainda para depois morrer. Então, a lei acho que começou a ver essa situação, se poderia, né, fazer aborto nas crianças, nessa situação assim. Mas a gente analisando pela doutrina espírita, aquele período, olha o tamanho da dor e do sofrimento. Da alma que vai reencarnar, do pai, da mãe, dos avós, sabendo que uma gestação pode chegar até o finalzinho e a criança nascer, e que essa criança não vai viver. Olha que dor para a família toda. Né? Que tristeza isso. Aí vem aquele problema assim, pois é, por isso é que deveria interromper a gravidez, para que eles não ficassem sofrendo. Ora, esse sofrimento é por acaso? Nem para a família e nem para o espírito que reencarna. Não pode. Ele necessita disso. A dor e o sofrimento que essa família vai passar durante 9 meses, sabendo que aquela criança não vai viver, é muito grande. É triste demais. Toda mãe que está gestando, ela quer comprar, ela quer fazer o quartinho, ela quer comprar as coisinhas, é uma festa quando chega. E essa mãe sabe que não vai poder fazer isso, porque a criança dela não vai viver. Né? Aí nós tivemos experiências, muitas, né? E não foram poucas, não, foram várias crianças que viveram ainda muito tempo. Teve uma que acho que foi até 3 ou 4 anos. Ela tinha o tronco cerebral, ela não tinha o cérebro, mas ela tinha o tronco. Ela foi até, acho que 3 ou 4 anos e reagia. Ela reagia, ela sorria, ela aceitava o carinho dos pais. Então, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Quem está no controle dessas coisas é Deus.
Então, aquela alma precisa passar por aquele período. Às vezes, ela pode até desistir. Aí ela recusa o corpo e vai responder muito por essa situação dela, né? Mas tem espírito ali. Mas ela não vai viver. Ela não vai viver depois que ela sai do útero. E o tempo que ela está vivendo dentro do útero? Ela está vivendo desde que o óvulo foi fecundado. Ela está vivendo, porque já tem espírito comandando aquela situação. Aliás, o espírito já comandava antes, porque é ele que escolheu o espermatozoide que ia fecundar o óvulo da mãe, né? Então, ele já estava vivendo ali. Quer dizer, são 9 meses. Ele está vivendo há 9 meses. Uma vez perguntaram a Pestalozzi quando é que deveríamos começar a educar uma criança, porque o filho dela já ia fazer 1 ano. Aí ele virou para ela e falou, ó, a senhora está 1 ano e 9 meses atrasada. Desde que a senhora fecundou o seu óvulo, a senhora já tinha que educar essa criança. A criança ouve tudo, gente. Por que ouve? Ouve muito mais no início, porque o espírito está muito lúcido ainda. Aos poucos, vai sendo como um funilzinho, né? O corpinho vai se desenvolvendo, o espírito vai se integrando, o perispírito vai se integrando, vai diminuindo os fluidos que compõem o perispírito, e no momento do nascimento, vai todos os fluidos do perispírito para aquela criança e o espírito encarna. É no momento do nascimento. Embora grandes oradores, eu ouço isso, e eu falo, gente, onde que esse povo está aprendendo isso? Né? Porque não é com Kardec. Diz que a encarnação só se completa com 7 anos. Não é a encarnação que se completa com 7 anos, não é o corpo. É a partir do 7º ano que o lobo frontal se forma. É o corpo, mas a encarnação está pronta. A criança saiu do útero, o espírito já está, o perispírito já estava todo nela, por isso que ela pôde nascer, porque vai molécula por molécula se juntando ao material genético, chega na hora do nascimento, ele encarna. O espírito está no campo da mãe, ele não está dentro do útero, o espírito está no campo, só que a partir de um determinado tempo, quando esse corpo vai crescendo, que os fluidos do perispírito, que é através dele que o espírito interage na matéria, vão ficando menores com o espírito, porque estão lá no corpinho que está se formando, o espírito começa também a perder um pouco da sua lucidez ali, para escutar tudo. Agora, no início, ele está muito pleno ainda. Ele sabe tudo, ele ouve tudo no início. Inclusive, ele sabe até quando ele não é bem quisto naquela família. Aí depois vem uma criança, às vezes, revoltada. Eu me lembro, uma vez, meu filho me falou uma frase, o segundo filho me falou uma frase que eu falava muito cedo, antes a barriga nem estava aparecendo ainda, ele me falou essa frase. Quer dizer, aí eu ainda virei para ele e falei, você escutou isso, é? Ele falou, eu não. Eu falei, você está falando por quê? Ué, me veio na cabeça, ela estava no arquivo dele. Ele escutou assim. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ainda falam que pode fazer aborto no início, que não tem problema. É ali que o problema existe. Quantas psicografias existem sérias dentro da doutrina, inclusive de Chico também, do espírito recorrer a uma reunião mediúnica para pedir por amor de Deus para o corpo dele não ser abortado, porque ele está sabendo que vai ser. Então, eles sabem tudo, né? No início tem muito mais lucidez. Então, um espírito, a criança que ela vai viver, ela tem um espírito destinado a ela, ainda que ela só viva 9 meses lá no corpo da mãe. Mas ela está vivendo, ela está se desenvolvendo. Hoje a gente vê, por esses exames, né, tridimensionais, olha, o embrião se mexendo, o feto
né? Sorrindo muitas vezes, fazendo movimentos, fazendo graça dentro do útero. Né? É tudo involuntário, claro que é. Mas olha a vida acontecendo ali, né? Então não é milagre, não. Milagre é o que não se pode explicar e aquilo ali se pode explicar. Então são coisas lindíssimas, né, que a gente vê. Então o espírito que tem que nascer, ele tem, a criança tem que viver, ele tem espírito predestinado para ele. Nada é criado sem um desígnio. Aí eu busquei um pouco mais para frente, para a gente fechar nossa conversa de hoje, essas questões mais à frente no livro dos Espíritos. Ó, há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Aí eles dizem, sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas, olha, neles, olha aí. Então elas não teriam que viver. Elas vieram só pelo material genético. Então não havia plano, não tem espírito, nada havia. Ah, mas está contradizendo o que foi falar? Não, não está. Na outra, olha aqui. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. E nessa aqui, não há contradição. Olha só. Nada devia cumprir-se nelas. Elas não estavam nascendo para viver. Vieram apenas pelo material genético, tudo somente a parte física envolvida, né? Um ser desta natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Eles dizem sim, algumas vezes, mas então não vive. Quer dizer, chega a nascer, mas não vive. Por que que ela viveu lá no útero materno? Porque ela não é responsável pelas funções dela, é a mãe. Né? É o material, é o oxigênio enviado pela mãe, o sangue pela mãe, né? Com o material genético do pai. Então, não tinha nada para se cumprir. Então, veio ali apenas por conta do material genético. É somente pelos pais que essa criança nasce. Não tem um espírito ali, por isso que ela não vai viver. Então, não tendo que viver, não tem espírito. Agora, a criança que nasce para viver, ela tem espírito. Embora que ela só viva 9 meses no útero, ela tem espírito. Então, a gente tem eu fiz questão de avançar isso, porque teve uma vez que houve, né, uma pessoa depois da palestra falou assim, mas eu já ouvi uma outra sua, você falando que toda criança, inclusive aquela que não tem cérebro, ela tem espírito. Sim, porque ela tinha espírito, porque ela foi gerada ali para viver. Ah, mas ela vai morrer quando nasceu. Mas ela viveu 9 meses. Ela viveu. E nesse tempo que ela viveu, ela foi amada, ela foi desejada, ela foi querida. Aí os pais e a família sentem a dor da perda. Às vezes, quando acontece um aborto por conta de já no 8º mês, e acontece isso, a criança nasce por alguma coisa, morre ali, era perfeitinha, não tinha problema nenhum, morre ali. É um luto na família, porque este ser já é amado. Não precisa nascer, a gente não precisa ver, né? Basta sentir. E a família sente aquela presença ali. Por quê? Porque a alma está junto com eles. O espírito está em volta deles ali. Então ele está abraçando aquela mãe, ele está abraçando aquele pai, aqueles avós que estão com tanto carinho com ele, querendo que ele nasça. Então é por isso que aquela mãe, aquele pai, aqueles avós, os irmãos, todos amam tanto aquela criança que nem nasceu ainda, que se acontece uma coisinha com ela quando ela nasce, é um luto, é uma dor, como se eles já conhecessem, porque eles conhecem direitinho. Tem um filme lindíssimo, O Céu é de Verdade. Não sei se vocês já viram, quem não viu, vejam. É lindo, porque esse menino tem um problema, ele tem uma morte cerebral, ele sai do corpo, e na espiritualidade, ele conhece a irmãzinha dele,
que não nasceu, porque a mãe teve um aborto. Ela sabia que era menina, porque quando nasceu viu, era uma menina. Ela tinha, inclusive, o nome. E ela falou para ele, eu sou sua irmã. Então, olha só como que as almas estão unidas, como, sabe, é uma interação. E tudo que acontece é por necessidade kármica nossa, né? Ah, mas karma, que palavra? Essa palavra não tem na coisa de Kardec. Realmente não tem, não tem. Você pode procurar na codificação, não tem, mas é a lei de causa e efeito. Karma é um conjunto de provas e expiações. Então, é o mesmo que provas e expiações. Karma é isso, né? Provas e expiações. Então, aquele espírito precisa passar por determinadas coisas, ele vai passar. Aquela menininha, ela, não sei se foi 3 meses só, que ela ficou no útero da mãe, mas e ela já era uma menininha. Quando ele se emancipou, ele conheceu ela abraçou ele e falou, eu sou sua irmã. E ela dizia, eu sou sua irmã. Ela não dizia, eu era para ser, não, eu sou. Quer dizer, a ligação espiritual permanece. Então, isso é bonito demais, né? Isso é lindo demais. Então, quando a gente vai estudando doutrina espírita, a gente vai ficando com o coração tão leve, tão grata a Deus, por Ele ter criado isso tudo, esse universo, essas leis universais, né? Essa vida imortal para nós, né? Então, é sempre misericordioso, nos dando infinitas oportunidades da gente se melhorar. Muita paz para todos. Semana que vem estaremos aqui, então, seguindo a sequência aqui do 356, tá? Quem quiser, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos e uma estudadinha lá. Se Deus nos ajudar, estaremos aqui encarnados ou desencarnados. E como Ele ajuda sempre, então, encarnado ou desencarnado, estaremos aqui, se Deus quiser. Muita paz para todos.